aqui uma telinha para vocês do Teams, só para relembrar, tá? Sempre, pessoal, procurem assistir às videoaulas, tá? Quem não assistiu, assiste para poder compreender a matéria. Cada sexta-feira, né? E no caso de vocês, a gente não teve oportunidade de fazer nenhuma aula presencial, né, para poder mostrar para vocês, ou pelo menos para alguns de vocês, as coisas lá na escola. Né? De sexta-feira eles não colocaram, não sei por quê. E agora, né, vocês já estão sabendo que pelos próximos 15 dias, pelo menos, não terá. Então, é muito importante que vocês assistam, tá? Eu gosto de colocar assim como videoaula, né? Pelo menos tem funcionado aí nesse tempo, porque vocês podem, né, assistir a hora que for mais conveniente para vocês. Ela está no YouTube, né? Ela não precisa baixar no seu celular, nem na sua máquina, para não ficar pesado, tá? Então, você consegue assistir por qualquer dispositivo que você esteja acessando e a qualquer momento. E elas também, né, eu procuro sempre fazer com que elas não sejam muito longas, para não se tornar cansativo. Mas, né, ao mesmo tempo, é importante, né, ter essa participação de vocês, porque é lá que vai estar explicando os conceitos, tá? Então, por favor, quando vocês puderem, né, quem não assistiu ainda, quem não viu, dá uma olhadinha lá, porque cada semana nós vamos acrescentando uma coisinha nova. Nós começamos na primeira semana trabalhando com contatos, normalmente aberto, normalmente fechado, bobina, essas coisas. Fizemos uma porta ao exclusivo, fizemos uma tabela verdade em lado. Aí encerramos por aí. Na semana passada nós fizemos aquele do carrinho que se movimentava, né? Para a direita, para a esquerda. Já usamos bobina 7, usamos bobina reset. E fizemos também o intertravamento. Nessa semana a gente já vai usar os temporizadores, né? Para a semana que vem já vai ser outra coisa. Então, cada semana a gente vai acrescentando uma coisinha nova, tá? Então, sempre é bom vocês estarem acompanhando. Se tiverem dúvidas, perguntem, ou aqui na reunião, ou me manda pelo chat, né? Se por acaso não tiver a dúvida agora, ou se não quiser perguntar nesse momento, mas não deixa passar, tá? Para quando tiver um momento aí que a gente puder fazer essas montagens aí práticas, tudo direitinho, a gente vá lá e aproveite bem esse horário que a gente tiver disponível lá na escola. E além disso, né, que vocês consigam assimilar bem aí o nosso conteúdo, tá? Então, acessem o link aqui e assistam, por favor, para vocês poderem acompanhar direitinho as nossas aulas, né, de hoje e das próximas semanas. Hoje, né, nós temos aí 2 exercícios na nossa lista, exercício de aplicação 3 aí, que são a questão 5 e 6. Nós vamos inicialmente resolver a 5, simular, e depois, na sequência, a gente já resolve a 6. A questão 5 diz assim para nós: devido ao consumo de corrente durante a partida de motores em uma indústria, 3 motores devem ser ligados em sequência. O primeiro do modo tradicional, com o botão de ligar e botão de desligar. O comando de ligar do primeiro motor deve ser transferido após 10 segundos para o segundo motor, que irá transferir o comando para o terceiro motor somente após 15 segundos. Tá? Então, traduzindo isso daí é assim: a gente vai ter 2 botões, um botão de ligar e um botão de desligar. Quando a gente apertar o botão de ligar, o motor 1 já liga imediatamente. Depois que o motor 1 ligar, ele vai contar 10 segundos e vai ligar o motor 2. Ligou o motor 2, ele conta 15 segundos e liga o motor 3. E todos os motores permanecem ligados. Para desligar, nós apertamos o botão de desliga, e quando nós acionamos o botão de desliga, já vai desligar todos os motores imediatamente, no mesmo instante, sem temporização. Para isso, né,
dentro do nosso software de programação, que é o Kprogram, nós vamos criar a nossa tabela de símbolos. Na nossa tabela de símbolos, nós vamos ter, nesse caso, duas entradas. Vamos chamar de I0.0. O botão liga. Vamos chamar de I0.1. O botão desliga. Nesse caso, né, eu vou optar por não colocar nenhum comentário, porque, né, o próprio símbolo, o próprio nome que a gente já colocou, já é bem intuitivo aí da gente entender, né? Liga e desliga. E nós vamos ter três motores. Vamos chamar de Q0.1, o motor 1. Vamos chamar de Q0.2, que é o motor 2. E de Q0.3, que é o motor 3. As duas entradas, que são os dois botões, e as três saídas, que são os três motores. Fizemos aí nossa tabela, tudo direitinho. Fechou. Pronto. Ela está criada. Agora a gente vai começar com as lógicas propriamente dito. A primeira lógica vai ser a lógica responsável pelo motor 1. Vamos colocar aqui o título dela. Motor 1. O motor 1 é aquele que liga instantaneamente. A gente aperta o botão, ele já liga. E permanece ligado. Então, um botão a gente representa por um contato. Nesse caso, um contato normalmente aberto. Do liga. Ao apertar o botão, o motor vai ligar. Vai ligar e permanecer ligado. Se ele vai ligar e permanecer ligado, nós vimos na semana passada que quando a gente quer que alguma coisa ligue e permaneça ligada, a gente utiliza a bobina S, a bobina 7, né, de ligar. Pegamos ela aqui e colocamos no motor 1. Então, a primeira lógica, que é a lógica do motor 1, ela está feita. Quando a gente apertar o botão de ligar, ela vai setar o motor 1, ou seja, ligar o motor 1 e permanecer ligado. Para ligar o motor 2, nós vamos precisar esperar 10 segundos depois que ligar o motor 1. Se está falando, né, alguma coisa relacionada a tempo, significa que nós vamos precisar usar um recurso do CLP chamado temporizador. O temporizador serve para justamente gerar um tempo para a gente. E aí nesse CLP nós temos três tipos de temporizadores. Um que a gente chama de TON, de Timer On. Outro que é o TOFF, que é o Timer Off. E o TP, que é o Timer Pulse. É um temporizador de pulso. Tá? O TON, a gente energiza a entrada dele, ele conta um tempo e só depois desse tempo é que ele liga a saída. Quando a gente desliga a entrada, ele já desliga a saída imediatamente. O TOFF. O TOFF vem de Timer Off. Tempo para desligar. Então, a gente liga a entrada dele, já liga a saída. Quando a gente desliga a entrada, ele mantém a saída dele ligada ainda por um tempo, e só depois que ele desliga. E o TP, que é um temporizador de pulso. A gente energiza a entrada dele, mantém energizada, e ele vai gerar para a gente um pulso de um determinado intervalo de tempo. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês que é importante assistir lá as videoaulas, né? Lá está explicando direitinho aí, inclusive com gráfico, tudo bonitinho, como funciona cada um deles. O que a gente vai precisar utilizar dentro da nossa aula de hoje será o temporizador TON, nesse caso aqui. Por quê, né? Porque a gente quer que o segundo motor ligue depois de um tempo que ligar o primeiro.
Sempre que eu quiser que alguma coisa ligue depois de um tempo, eu vou usar o temporizador tom, né? Ele causa um delay aí para ligar. Vamos acrescentar aí uma nova lógica. Vamos chamar aqui de motor 2. Vamos pensar nessa lógica. Para o motor 2 ligar, a primeira condição que a gente tem é que o motor 1 tenha ligado. Por isso a gente vem aqui e coloca um contato do motor 1. Depois que o motor 1 ligou, eu preciso contar 10 segundos para ligar o motor 2. Pego o temporizador tom, coloco ele aqui na frente. Quando a gente usa o temporizador, qualquer um deles, a primeira coisa que ele pede é uma identificação do temporizador. É um número que a gente vai dar para ele. T0, T1, T2, T10, T20. Tá? Eu recomendo, né, que a gente trabalhe sempre com os números na sequência. Não é obrigatório, mas porque quando a gente precisa usar bastante temporizador dentro de uma lógica, a gente não acaba se perdendo. Porque não pode repetir o número. Se usou o número 5, por exemplo, para um temporizador, não pode usar mais esse número 5 para nenhum outro, mesmo que seja um temporizador de modelo diferente. Tá? Então, o primeiro seria o T0, dá o Enter, aí ele vai mostrar para a gente esse P. Esse P de preset é o tempo de ajuste do temporizador. No nosso caso, está pedindo 10 segundos. Nós vamos digitar 10 e dar Enter. Por padrão, o tempo de todos os temporizadores dessa linha de CLP sempre estará em segundos. O valor que nós digitarmos será o valor em segundos. Se a gente digitou 10 aí, significa um tempo de 10 segundos. Ligou o motor 1, contou 10 segundos, tem que ligar o motor 2. Ligar, 7. Então a gente põe aqui 7, motor 2, e compila. Então, ó, apertamos o botão, fecha esse contato, liga o motor 1. Ligando o motor 1, fecha esse contato aqui, habilita o temporizador vai contar até 10, contou até 10, liga a saída, ligando o motor 2. Então, ligamos o motor 1, demos um intervalo de 10 segundos e ligamos o motor 2. Agora a gente precisa ligar o motor 3. Acrescenta mais uma lógica. A lógica do motor 3. Qual a condição que a gente tem para o motor 3 ligar? O motor 2 tem que estar ligado. Coloca a condição aqui, um contato. Motor 2, opa. Vamos contar 15 segundos. Portanto, mais uma vez a gente usa o temporizador tom. Se já foi o T0, aqui é o T1. E o valor de preset dele é o 15. E vamos ligar o motor 3. Beleza. Agora sim. Então, novamente do começo, apertamos o liga, ligou o motor, fechou esse contato. Conta 10 segundos, liga o motor 2, fecha esse contato. Conta 15 segundos, liga o motor 3 e os 3 motores permanecem ligados. Agora, a última etapa que a gente tem é desligar tudo. Desligar todos os motores quando nós apertarmos o botão de desliga. Para isso, a gente acrescenta uma nova lógica e vamos chamar de desligar. Contato normalmente aberto do botão desliga. E aí a gente vai desligar o motor 1, desligar o motor 2 e desligar o motor 3. Desligar para nós é resetar. Reseta. Motor 1. Reseta. O motor 2 e
reseta motor 3. Quando nós apertarmos o botão de desliga, vai estar resetando, ou seja, desligando os 3 motores ao mesmo tempo, parando todo o nosso sistema. Vamos jogar lá para o simulador e vamos ver o funcionamento. Conectando, fazendo download. Dando play. Vamos deixar apenas as entradas e saídas digitais. O resto, por enquanto, a gente fecha. Beleza. Nenhum botão foi pressionado. Os 3 motores começam desligados. Quando a gente der um pulso no botão liga, ele vai ligar o motor 1, vai contar 10 segundos e vai ligar o motor 2. Ligou? Ligou o motor 2, ele vai contar 15 segundos e vai ligar o motor 3. Ligou. E os 3 permanecem ligados. Quando nós quisermos desligar, a gente vai lá, aperta 0.1, desliga. Se a gente ligar o nosso processo e a qualquer momento a gente quiser desligar, esteja onde ele estiver, basta a gente ir e apertar o botão de desliga, que ele já desliga quantos motores estiverem ligados e para o processo imediatamente. Tá? Então, esse é o nosso primeiro exercício de hoje, utilizando o temporizador TOM, que é um temporizador que causa um delay, causa um atraso para ligar alguma coisa. Alguma coisa que vocês queiram perguntar, falar a respeito deste exercício? Não, professor, ficou claro. Deu para entender direitinho aí? Sim. Podemos ir para o próximo e último? Sim. Então, tá bom. Então, vamos ler, né, novamente o próximo, interpretar direitinho, e aí a gente já resolve aí. Questão 6. Um dispositivo de comando de prensa obriga que o operador, para acionar a prensa, deve pressionar 2 botões, um com cada mão, e que esteja recostado em um painel que aciona uma terceira chave. A ação sobre a prensa ocorrerá após 2 segundos e terá uma duração de 10 segundos quando será desligada. Durante estes 12 segundos, o operador deverá manter os botões pressionados. Então, traduzindo isso daí é o seguinte: nós vamos ter que acionar 3 coisas. Quando as 3 coisas estiverem acionadas, né, que é uma questão de segurança da prensa, ele vai contar 2 segundos e aí vai acionar a prensa. Acionou a prensa vai ficar acionada por 10 segundos e depois desliga. Durante todo o período de acionamento da prensa, né, que dura 12, os 2 que ela demora para ligar, mais os 10 que ela fica ligada, o operador tem que ficar segurando os 3 botões. Se qualquer um deles for solto durante o processo, a prensa tem que desligar imediatamente por uma questão de segurança. Então, vamos para o Keyprogram, um novo projeto, que nós vamos chamar agora de questão 6. Beleza. De início, vamos criar as nossas variáveis.
exibir tabela de símbolos, nós vamos ter I0.1, que vamos chamar de botão 1, e 0.2, que nós vamos chamar de botão 2, e 0.3, que nós vamos chamar de botão 3. São os três que a gente tem aí como condições de entrada dentro do nosso processo. Como saída, nós vamos colocar o que 0.0 e fechar aqui. Já está salvo. Então, o que nós temos que pensar, né? O camarada lá, que é o operador, ele tem que acionar os 3 botões para a prensa poder funcionar. Se eu tenho que acionar 3 coisas para poder acionar alguma outra coisa, esses contatos eles vão entrar em série. A gente coloca aqui botão 1, botão 2 e botão 3. Então, só vai ligar alguma coisa se tiver os 3 acionados aí. Mas não vai ligar imediatamente, né? Ele está falando que só vai ligar depois de 2 segundos. Nós vimos no exercício anterior que quando a gente quer acionar alguma coisa depois de um tempo, a gente usa o temporizador tom, né? O tom demora um tempo para ligar. Vou colocar ele aqui. Então, ele vai ser o nosso T0 num tempo de 2 segundos. Então, quando a gente acionar os 3 botões, vai energizar o temporizador tom, ele vai contar 2 segundos. E depois vai acionar a saída dele. E aí o exercício pede para a gente que a prensa fique acionada por um tempo de 10 segundos. E depois ela desliga. Para a prensa ficar acionada por um tempo de 10 segundos e depois desligar, a gente precisa gerar um pulso de 10 segundos. Para gerar um pulso de 10 segundos, nós utilizamos um temporizador de pulsos. Só que se a gente tentar pegar o temporizador de pulso e colocar ele aqui na frente, ó, ele não permite. Porque ele não deixa a gente usar 2 temporizadores dentro da mesma lógica. Para isso, nós usamos aí no CLP uma coisa chamada memória. A memória ela é uma bobina e um contato virtual, que tem como função nos auxiliar na programação. Ela não existe fisicamente, né? Ela só vai existir virtualmente para auxiliar a gente quando a gente precisar durante a nossa programação, o que é o caso agora. Tá? Como a gente não consegue ligar 2 temporizadores na mesma lógica, o que a gente faz? Vem aqui, pega uma bobina e coloca M e um valor qualquer. Tá? Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, M5. Tá? Então, é M de memória e um número que eu vou escolher para essa memória. E compilo. Então, quando a gente apertar os 3 botões e o temporizador vai contar 1, 2 segundos, vai acionar a memória 5. Aí, na próxima lógica, a gente põe um contato daquela memória e o contato dessa memória é que vai acionar o temporizador de pulso, que vai ser o T1, com um tempo de 10 segundos. Ele vai gerar um pulso de 10 segundos que vai alimentar a prensa. Então, a gente põe aqui uma bobina da prensa. Tá? Então, apertou os 3, conta 1, 2, contou, ligou a memória. Ligando a memória, fecha esse contato aqui, que vai alimentar o temporizador de pulso. Ligando a prensa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu os 10 segundos, acabou o pulso, ele desliga. Se a gente soltar qualquer um dos botões, como eles estão em série, interrompe a alimentação desse temporizador. Consequentemente, ele desliga. Desligando, desliga a memória. Se desligar a memória, esse contato abre. Desliga esse temporizador aqui também, desliga a prensa. Tá? Então, essa é uma questão de segurança para fazer com que o operador tenha que ficar segurando os botões e acabe não perdendo um dedo lá por colocar a mão na prensa em funcionamento. Tá? Esse exercício, a gente não consegue simular ele pelo simulador. Porque o simulador, o GramSim que a gente usa, ele só simula temporizador tom. Tá? Então, por enquanto, vocês terão que acreditar em mim que funciona. Um dia, quando nós tivermos a oportunidade de ir até a escola fazer uma aula prática presencial, esse será um dos exercícios que nós vamos colocar lá no CLP real, fisicamente, para que vocês possam verificar e comprovar o seu funcionamento. E aí, não precisarão apenas ficar acreditando em mim, mas verão de fato que o projeto funciona. Tranquilo, gente? Deu para entender aí o funcionamento deste segundo? Sim, professor. Vocês não têm absolutamente nada para perguntar? Na verdade, Pelo eu tenho, menos eu. professor. Então, por favor. Por que a gente usa o temporizador de pulso? Esse Qual que é a função dele mesmo?